Estamos quase no final da primeira semana de retorno do Ceará aos treinos nesse período de pandemia. Após o isolamento social, muitos testes foram feitos para o coronavírus. E os atletas do Ceará que retornam são aqueles que não estão com a doença. O médico Gustavo Pires faz um balanço dessas avaliações e de atletas, membros de comissão técnica e outros funcionários que estão com o vírus e, por isso, não estão podendo participar dos trabalhos em Porangabuçu. Nós realizamos um total de 148 testes rápidos, tá certo? Realizamos também 69 testes RT-PCR e 140 vacinas de imunização para o H1N1, que é o vírus da influenza, tá? Os testes rápidos são testes que detectam anticorpos, tá? O PCR é aquele teste do suave nasal e orofaringe que detecta a presença de vírus ou de infecção, e as vacinas, porque elas também foram discutidas e incluídas no protocolo da CBF, que a gente não tem acesso ainda ao texto final desse protocolo, porque não foi liberado, ainda está sob examinado pelos técnicos do Ministério da Saúde, mas a gente já sabia que tinha isso previsto, então fizemos também no nosso clube, tá? Desses 148 testes, nós tivemos 17 casos positivos, tá? Envolvendo todo o painel dos colaboradores e atletas e funcionários, depois eu dou o painel por cada setor, e 10 testes PCR positivos, tá? Então, tivemos aí um número, em relação aos atletas, nós tivemos aí 3 testes rápidos positivos, mais 9 PCR positivos, tá? Tivemos aí testes rápidos positivos em 5 membros da comissão técnica, e na comissão técnica você pode incluir departamento médico, departamento de nutrição, todos os departamentos do futebol profissional, e tivemos 9 casos positivos de teste rápido em funcionários, tá? Com isso, nós fizemos o quê? Depois que nós temos a detecção de PCR positiva, a gente submeteu todos esses casos positivos de PCR, que foram 10, a testes sorológicos quantitativos. Seria uma terceira testagem ainda, para a gente poder verificar de forma mais fiel a questão quantitativa desses anticorpos e poder fazer todo o que a gente chama de registro epidemiológico do público. E aí o que acontece é que nós temos, então, um quadro hoje que permite nos dizer, do ponto de vista de atleta, que nós temos 23 atletas já trabalhando livres para treinar, tá certo? Temos 9 atletas que foram positivos no teste de PCR e estão cumprindo isolamento, tá? De 14 dias. E temos 4 atletas com suspeita de contato, que também colocamos eles sob regime de isolamento. Além disso, nós temos um membro da comissão técnica cumprindo isolamento também por PCR positivo, e mais 3 funcionários que estão cumprindo por suspeita de ser contactante. Temos ainda também 7 funcionários que, após os exames, foram considerados já com doença superada e já imunizados, tá? E temos 2 atletas já também considerados já com doença já passada, já recuperada e com um teste sorológico demonstrando imunidade. Alguns desses atletas que já estão treinando também passaram pela doença e se recuperaram. O único que até aqui externou essa situação foi o atacante Matheus Gonçalves. Estamos, inicialmente, até de seguir os parâmetros de ética médica e de direito a sigilo que os atletas têm. Então, a gente não está realmente, num primeiro momento, trabalhando com nomes, apenas com números, tá? O caso do Matheus, ele mesmo, ele revelou já ter passado por esse processo, então é um direito dele, na verdade, então isso aí já se tornou público. Então, no caso dele, como ele realmente já está, a gente já pode ser considerado, porque os testes sorológicos deles demonstraram que ele já superou essa fase, que ele já tem anticorpos, então ele está e já foi incluído nesse grupo de 23 jogadores liberados para treino, tá? Mas, num primeiro momento, a gente vai se fixar apenas em números e depois, conforme a gente evolua, até porque nós temos ainda, estamos aguardando ainda alguns dos sorológicos, né? Como eu falei para vocês, nossos testes foram feitos em 3 dias, por questões logísticas, nem todo o nosso elenco estava presente já no dia 29. Então, a gente ainda tem alguns testes sorológicos ainda para receber resultado,
Então, neste primeiro momento, foi uma determinação nossa, junto com a diretoria, de não divulgar nomes, tá? E estamos apenas trabalhando com números. O fato de alguns atletas, membros de comissão técnica e outros funcionários do clube já terem passado por esse processo de terem pego a doença e se recuperado acaba sendo um fato positivo, segundo o médico Gustavo Pires. Com certeza, né? Quer dizer, qual que seria o cenário ideal para todos os clubes, né? O cenário ideal, quer dizer, o cenário que é, embora utópico, mas que seria o ideal, fosse que todas as pessoas já tivessem passado por essa doença e, claro, de preferência de forma assintomática ou apenas levemente sintomática e que tenham desenvolvido anticorpos. Então, é claro que isso daí pouparia uma série de recursos do próprio clube, né? E deixaria todos muito mais tranquilos, né? Então, com relação a essa pergunta, esse seria o cenário ideal. Mas nós tivemos aí, basicamente, se a gente for falar só em relação ao elenco, 30% aí de detecção de casos positivos, e a gente vai, conforme o tempo passar e os novos testes forem feitos, definir um painel epidemiológico para saber quantos desses aí conseguiram converter em anticorpos e pode se considerar imunizados. Os outros atletas que foram negativos e que estão treinando, eles estão suscetíveis a ter a doença também. Então, por isso, a gente também não pode, vamos dizer assim, diminuir o controle sobre esses atletas. Esses atletas estão na fase de treinos individualizados, eles estão você tem uma ideia, a gente dividiu em 4 horários de treino, às 8h30, às 10, às 4, às 5h30, depois vai ter um 5º horário de treino ainda, para que em cada grupo desse, tem um grupo, por exemplo, um turno de 8h30 tem o grupo 1A e o 2A. Cada subgrupo desse tem 4, 5 atletas, ou 6 no máximo. E aí faz toda esse grupo, quando chega lá no clube, ele vai para o campo. No campo ele é dividido em quadrantes. As estações de treinamento são colocadas de forma bem espaçada, pelo menos aí com 20, 30 metros. Então o treinador fica bem distante, usando máscara, e tudo isso daí, cada preparador físico está dividido em subgrupos para não ter contato cruzado. Fluxo de entrada definido através de layout, fluxo de saída definido, não tem uso de vestiário, não tem uso de áreas aglomeradas. Então, mesmo os atletas que estão treinando, eles estão sob vigilância constante, eles estão respondendo o inquérito epidemiológico todos os dias online. No momento que a gente detectar um que tenha temperatura elevada ou que tenha respondido um inquérito epidemiológico que possa sugerir a presença de doença, como eles estão trabalhando na fase de individual e de subgrupos, é fácil a gente pegar aquele atleta, testar e isolar os contactantes até que saia o resultado dos testes para a gente poder ir fazendo essa sequência. Então, é assim que é a rotina, que está sendo a rotina do clube. Pelas informações do médico Gustavo Pires, podemos fazer um balanço geral do que aconteceu essa semana em relação aos testes e em relação ao retorno dos treinos. 23 atletas estão treinando normalmente. 9 testaram positivo e por isso estão em isolamento. Outros 4 estão em isolamento por suspeita. Eles tiveram contato com pessoas infectadas. Em relação à comissão técnica, 1 está em isolamento. 5 já estão recuperados. Entre os funcionários, 7 estão em isolamento. Os em isolamento testaram positivo. E 1 já está recuperado do coronavírus. Os testes continuam acontecendo à medida que algum atleta, algum membro de comissão técnica ou até mesmo algum funcionário tenha algum sintoma. Ele será testado novamente e, se positivo, passa a ficar em isolamento também. Por enquanto, os treinos vão continuando em Carlos de Alencar Pinto, mas totalmente individualizados. O campo está sendo dividido em 5 partes diferentes. Cada atleta treina em uma parte. O membro de comissão técnica que estiver com ele trabalhando, técnico ou preparador físico, fica à distância, de máscara, passando as instruções.